Nesse vídeo vamos falar sobre a quantidade que seu bebê pode ou deve mamar e também a frequência, ou vamos dizer, o intervalo entre as mamadas. Isso é importante porque tem pais, né, as mães e pais, eu falo porque nem sempre é a mãe que dá mamar, né, se for mamadeira às vezes é o pai ou outra pessoa. Mas os pais às vezes falam assim, as mães principalmente, mas eu não vou negar, se meu filho chamar eu vou dar leite. Não, tudo bem, eu entendo essa questão, eu também sou assim, tá? Se meu bebê quer mais leite, eu dou mais leite, não tô nem aí o que os números dizem. Mas não é só isso. Tem a questão de também saber qual é a quantidade que seu bebê já mama, né? Com mais do que 2 dias em casa, você já sabe, né? De 1 para 2 dias em casa, você já sabe quanto que mama. Então, assim, não é só, quando chama eu vou lá, correndo. Porque às vezes chama para outra coisa, não é só para mamar. E também porque muitas vezes acontece, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, acontece algumas coisas que podem até enganar achando que o bebê já terminou de mamar, sendo que na realidade às vezes não, às vezes foi outra coisa e daqui a pouco o bebê vai mamar de novo, mas não era necessário aquela parada, né, cortar, igual por exemplo, se você está comendo, você está com o seu prato de comida e você está comendo um pouquinho, levanta para atender o telefone, volta para seu prato, cadê seu prato? Né? Sua mãe ou sua sogra ou sei lá, alguém tirou. Achou que você não queria mais porque você parou de comer. Mas você não terminou de comer, você parou por outro motivo. Às vezes foi engano, a pessoa olhou, viu o prato e pensou, ela não quer mais e jogou fora. Sabe? Então assim, a mesma coisa acontece com os bebês. Às vezes o bebê para por outro motivo, a mãe pensa, não quer mais. Não presta atenção e não acha estranho. Peraí, mas ele mama mais que isso. Por que será que parou? Será que não é um arroto, alguma coisa? E será que não quer terminar no final? Porque eu conheço meu filho, eu sei que ele mama mais que isso, tá? Então é nessa questão que vamos falar. Sei que tem uma diferença entre o leite materno e o fórmula infantil. Leite materno, de uma forma geral, dura menos tempo, então os intervalos são mais curtos entre uma mamada e a outra. Isso porque o leite já é feito próprio para aquele bebê. Então não tem muita coisa que o corpo do bebê precisa digerir, metabolizar, tirar daquilo e jogar o resto fora. Porque já é próprio do bebê, então ele consegue com uma facilidade pegar os nutrientes, absorver qual é a palavra que eu queria? Metabolizar os nutrientes no leite, certo? Então, com o leite materno acaba sendo um intervalo, no início, um intervalo de 2 horas a 2 horas e meia, mas normalmente não passa disso. Tem mães que falam, eu queria que fosse, né, tanto tempo. E vamos trabalhar para que seja, né, pelo menos 2 horas de intervalo. Lembrando que o intervalo entre as mamadas a gente mede a partir do momento que o bebê começa a mamar. Então vamos dizer que o bebê estava dormindo, acordou, chorou, quer mamar. Agora é 2 horas da tarde, você vai dar mamar. A partir de 2 horas você conta o tempo. Então você sabe que, na teoria, seu bebê deveria mamar lá para as 4, quem sabe 4:30 da tarde. Leite materno. Agora, pegando o mesmo exemplo, no fórmula infantil dura um pouco mais. Fórmula infantil é um pouquinho mais grosso, tá? Então sustenta mais do que leite materno. Isso não significa que é melhor. Claro, leite materno é melhor, mas nos casos como os meus, não é possível leite materno, então a gente faz o que pode fazer. Então, o fórmula infantil é um pouco mais, tem mais substância, assim, dura mais tempo no estômago do bebê. Então, esse prazo, esse intervalo é esticado. Geralmente, o intervalo mais curto, mesmo que chegue depois, né, logo depois de nascer, 3, 4 dias em casa, isso já é 3 horas. Então, contando a partir das 2 horas da tarde, quando o bebê começou a mamar, vocês sabem que lá para 5 horas deve mamar. Por que isso é importante?
Porque se seu bebê começa a encurtar aquele intervalo, você já sabe que ele está subindo o nível de leite, a quantidade, tá? Precisa tomar mais quantidade naquela mamada. Então, se damos às 2 horas da tarde, vamos dizer que normalmente é 3 horas. Independente do, né, logo no início, claro, com mais tempo a quantidade vai subir e o intervalo também. Mas vamos dizer, primeiro, segundo mês de vida, terceiro mês de vida, tá lá para 3 horas, né, o intervalo, talvez um pouco mais, e começa a encurtar. Agora tá 2 horas e 40 depois, já tá chorando, já tá querendo mamar. Para mim, isso, ó, já é indicação, bebê quer mais, certo? Tem até pediatras que sugerem que você faça a mamadeira com um pouco mais do que você sabe que seu bebê vai mamar. Isso não é uma ideia ruim. Eu não faço isso, vamos dizer assim, como eu já sou boa em calcular, eu já sei, eu já tenho muita experiência e também eu presto muito bem atenção. Eu não vejo necessidade até para não ficar julgando fora, né, 20, 30 ml toda a mamadeira, que isso também vai custar. Leite, né, o fórmula infantil não é barato também. Mas não é uma ideia ruim não, principalmente se você ainda está, se seu bebê está numa fase de crescer muito rápido, ou se você está na dúvida. Por meio das dúvidas, principalmente se você vai sair de casa, é melhor errar no lado de mais do que menos, certo? E eles sugiram isso às vezes por quê? Por talvez dois motivos que são muito bons. Primeiro, seu bebê quando chega no final da mamadeira, não vai ficar sugando ar. Não vai entrar ar no aparelho digestivo e daí não vai ter mais problema com arroto e gás do que necessário. Segundo, porque vai ser muito fácil você ver quando o seu bebê está preparado, né, prevenindo isso, quando o seu bebê já está para aumentar a quantidade. Porque em vez de perceber pelo intervalo mais curto, porque se você não presta muita atenção nisso, talvez você não pega. Em vez de pegar dessa forma, pelo intervalo, você já vai ver, por exemplo, meu bebê mama 120 ml. Eu sei que ele mama 120. Eu vou fazer 150 e ele vai mamar 120 e eu vou jogar um pouco fora, né? Vamos dizer, cada 3 horas. Então, dou as 2, lá para 5 horas ele começa a resmungar, quer mamar, eu faço 150 e assim vai. Daqui uns dias, eu percebo, peraí, eu basicamente não estou jogando mais leite fora. Agora ele tá mamando quase tudo, tem um cheirinho só no final. Então, eu já estou vendo, meu bebê já não mama mais 120, ele já está mamando 150. Ou assim, algum número entre 120 e 150, mas eu já vejo que eu preciso estar fazendo sempre 150, porque é a necessidade, a realidade dele agora, já nova realidade. E com recém-nascidos e bebês, né, nos primeiros 2, 3 meses, isso muda muito fácil, muito rápido. De um dia para o outro, às vezes, mesmo sendo que antes e depois o bebê mama aquela quantidade, vamos dizer 150 ml, às vezes num dia, simplesmente porque, sei lá por quê, aquele bebê tá querendo, por todo motivo, mamar mais. Então assim, por que não? É bom que você conheça seu filho, mas também saiba que às vezes existem exceções, incluindo outras exceções são, além de simplesmente dar uma esticada no crescimento, né, no metabolismo, também se tiver tempo muito quente ou muito frio. Quando tá muito quente, a gente tende a comer menos. E o alimento do bebê nessa fase é o leite. Então o bebê também mama menos quando estiver muito quente, como também mama mais quando estiver frio. Então na época de inverno, muitas vezes o bebê mama mais leite. Algumas coisas que eu vejo que acaba enganando e causando um pouco de confusão ou frustração na mãe, principalmente se ela não está medindo essas questões. Eu, por exemplo, eu sou a mãe, né, entre aspas, eu sei exatamente que horas que mamou e que horas que vai mamar. Meu marido já não sabe nada. Chorou, vai lá e dá mamadeira. Às vezes o bebê mama 60 ml e não quer mais. Por quê? Porque mamou agora faz 2 horas, entendeu? Então é bom que presta atenção, mas nem todo mundo presta tanto atenção. Mas algumas coisas, quando você sabe, você conhece seu filho, fica mais fácil ainda. Algumas coisas que enganam um pouco, uma das coisas principais é
o arroto. Então eu vejo muito, ainda mais alguma pessoa que às vezes está ajudando a cuidar, mas não é a mãe ou às vezes o pai. Pode ver que o bebê não mama, vamos dizer que seu bebê mama 150. E o bebê vai lá com vovó, ou a tia, ou alguém, né? Ou mesmo, às vezes, o pai ou a mãe que não presta muita atenção nessa questão de intervalo. E acaba mamando 90. E para. A pessoa que não sabe fala, mamou, bota lá pra dormir, ou segura no colo, brinca, o que seja. E daqui, 1h30, 2 horas, o bebê tá querendo mamar de novo. Ele fala, mas ele é assim mesmo, porque... Não, ele não é assim mesmo. Quando você sabe os intervalos e sabe que esse bebê precisa de mais, ele não vai... Isso não vai precisar ser uma rotina. Quando a pessoa não sabe, acaba sendo rotina. E a mãe toda hora fica cansada, não consegue dormir mais do que 1h30, 2 horas de uma vez por causa disso, ou às vezes acaba até mesmo invertendo, né, trocando dia pela noite, noite pelo dia, porque acaba mamando picado. E isso pode sim se tornar um hábito do bebê, se você não controlar. Agora, se você souber, não, meu filho mama 150, por que ele parou? Ele não quis mais. Não, peraí, tem alguma coisa. Porque ele sempre, né, se ele não quer, tudo bem, eu não vou enfiar na goela dele. Mas tem alguma coisa estranha, porque ele sempre mama 150, no mínimo 130. Então, por que não mamou? Às vezes, o que acontece? O bebê tá mamando, por quê? Porque sente que tá juntando umas bolhas de ar e sente que tá para sair. Não dá para descer e sair ao mesmo tempo. Então o bebê, quando tem um arroto para vir, já para, certo? Se você já sabe, se o bebê tá no final da mamadeira, você nem vai saber, né? Assim, automaticamente você vai arrotar no final. Mas se isso for no meio da mamadeira, muitas bebês, é até um tanto comum isso, o bebê ter que parar e arrotar antes de terminar a mamadeira. Então é bom que você já previne isso, né? Já sabe, às vezes até passa para a pessoa que às vezes vai te dar uma mão para cuidar. Inclusive, é um tanto comum meus bebês, principalmente no início, né, nas primeiras semanas e meses de vida, um bebê, ainda mais se for um bebê fácil de gorfar, tem bebês que têm uma certa facilidade, gorfam com mais frequência. Parar a cada... Depende do bebê, certo? Dá uma paradinha depois de, por exemplo, 60 ml. Alguns bebês bem pequenininhos, depois de 30, arrota e volta a mamar. Se amamenta no peito, eu já ouvi de mães que não é necessário. Eu já ouvi de mães que é necessário arrotar. Eu não sei se é ou não é. Mas eu conheço mães que amamentam no peito e falam que tem que arrotar seu filho. Então eu não sei. Mas com mamadeira eu sei. Todo mundo sabe que com mamadeira precisa arrotar. Então é um tanto comum ter que dar uma paradinha, arrotar o que já está na barriga para depois continuar dando mamada, tá? Então eu sugiro que você faça isso se for necessário, ou faz um teste, principalmente se o bebê tá mostrando algum sinal de querer parar, mas que depois você continua com o restante da mamadeira, porque é importante que seu filho toma todo aquele leite para ter aquele intervalo certinho até para ele poder dormir bem. Seu bebê também precisa do ciclo de sono, certo? Então, tanto o bebê quanto a mamãe. Isso vai evitar as picadas, né? Aquelas mamadas picadas, vai evitar que a mamãe tenha que ficar acordando de madrugada desnecessariamente, e seu bebê vai acabar dormindo mais durante a noite. É muito comum, mesmo no peito, o mais indicado é que seu bebê só acorda até 3 meses de idade. Seu bebê deve estar dormindo de 4 a 6 horas. É assim, o intervalo dormindo de 4 a 6 horas, para depois acordar, mamar de madrugada. Isso no peito. Então, nesse mesmo tempo, uns 3 meses até 4 meses, o bebê muitas vezes está dormindo de 6 a 8 horas sem acordar. Eu já tive desses 3 últimos bebês, os 2 meninos, certo? Que mamava muito bem e dormia muito bem. Esses 2, por algum motivo, foram iguais. Os 2 mamavam muito. Com 1 mês e meio, esses 2 dormiam literalmente a noite inteira.
literalmente a noite inteira. Eu tô falando de 10 para 12 horas apagados. Tanto que eu tinha que achar uma fralda melhor, porque dormia a noite inteira. E uma dica, se seu bebê está dormindo muito bem, glória a Deus, eu não acordava esses bebês de forma alguma. Até porque amamentavam muito bem, estavam bem gordinhos, então não estavam passando fome. Mas às vezes você precisa até aumentar o tamanho da fralda. Então, se esses bebês estão usando M, usa G à noite e que seja de marca boa. Eu pago marca boa à noite. De dia, eu compro uma marca inferior, média, assim, que não seja ruim, mas que não seja mais caro. Às vezes você precisa achar uma fralda melhor, mais caro e um tamanho maior do que indicado. Por quê? Porque se aquele bebê está dormindo mais, geralmente é porque está mamando mais. Se está mamando mais, muitas vezes está mamando mais do que muitos bebês daquele tamanho, que indica que o tamanho, eu digo a idade da bexiga. Às vezes não bate com a idade do bebê. Seu bebê às vezes tem 2 meses, mas a idade, né, pela quantidade que mama, da bexiga já tá esticado, porque mama muito. Então, às vezes, aquele bebê usa fralda como se fosse um bebê maior. Daí não vai ter roupa da cama molhada ou suja, né? Não vai precisar acordar o bebê de madrugada só para trocar a fralda. Pode deixar 12 horas tranquilo, dormindo e vai ser ótima para mamãe.